nós não temos posição independente. Isso é a consciência de Cristo. Quando nós entendemos que dependemos completamente do Senhor Supremo, então assim estaremos praticando o Bhakti Yoga. Ou seja, realmente sempre entendendo que estamos sobre um domínio supremo. Então isso é consciência de Cristo. Quando nós temos essa concepção, existe um controlador, Ishavasya, e esse controlador ele é meu amo. Então eu tenho que trabalhar sob o seu controle. Então que agora, de certa maneira, nós pensamos que temos o controle de todas as situações. Entretanto, nós vemos que não é assim, porque Maya Shakti, essa energia ilusória de Krishna, ela interage conosco e realmente ela nos deixa completamente fora do controle. Então nós pensamos que podemos controlar, entretanto Maya Shakti, essa energia ilusória, ela mostra para nós que nós não controlamos nada, que simplesmente somos controlados. Então na realidade, essa energia ilusória, essa energia divina, muito poderosa, Krishna ele diz, Daviri Eshagunamai Mamaya Duratyaya. Então ele está falando, ela é tão poderosa, tão divina, então é tão difícil de você superar essa minha energia divina, é impossível você superar a minha energia divina, então entenda que você está sob o controle da minha energia divina. Ou seja, na realidade, nós pensamos que estamos realizando alguma atividade, nós pensamos que somos os controladores, entretanto, a energia divina de Krishna controla tudo. Ou seja, e as gunas também. Né? Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasaha. Então, realmente, aí Prakriti, a energia material, né, através das gunas, está controlando. Então, nós somos levados a realizar atividades impulsionados pelos 3 modos da energia material. Então, isso devemos entender. Entender essa posição que nós estamos agora. Uma posição muito peculiar, ou seja, estamos sem a nossa liberdade, por isso nenhuma posição. Então nós temos que pensar nisso, nós não temos posição. Então se nós pensamos assim que não temos posição, então aí nesse momento nós ganharemos uma posição. Porque isso vai chamar a atenção de Krishna quando nós pensamos que não temos posição, pensamos que não temos um ponto seguro. Né? Ou seja, quando nós pensamos assim, então Krishna ele fica atraído para nós. Então, imagina Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu o Chaitanya Charitamrita. Então, ele foi um grande expoente, né, de Bhakti Yoga da sua época. E Krishnadas Kaviraj Goswami ele foi a Vrindavana, era uma idade muito avançada, depois que, em um sonho, Nityananda Prabhu pediu que ele deu uma ordem, vá para Vrindavana, e ali você tem que escrever uma biografia, você tem que escrever uma obra sobre Chaitanya Mahaprabhu. Então Krishnadas Kaviraj Goswami foi ali. Diz que ele teve esse sonho e na mesma noite ele partiu. Ele já tinha uma certa idade e ele partiu, ele não se preocupou com nada, não se preocupou com a família, ele não pensou assim 2 vezes, ele foi embora para Vrindavana. Então Vrindavana nesse momento era um local muito ermo, assim, muito selvagem, um local, de certa maneira, perigoso para os sadhus, né? Para os sadhakas, para as pessoas que estavam praticando. Então, sempre, às vezes, algum animal, algum tigre, sempre atacava
algum praticante, coisas assim. Mas Krishnadas Kaviraj Goswami, ele foi ali sem pensar muito e foi justamente escrever o Chaitanya Charitamrita. Mas no seu Chaitanya Charitamrita, imagina, ele escreveu uma obra em Bengali, e naquela época a maioria dos livros eles eram escritos em sânscrito, né? Então, toda a literatura era escrita em sânscrito. Mas Krishnadas Kaviraj Goswami, ele queria popularizar Bhakti Yoga, ou seja, então ele escreveu em Bengali para ser mais fácil o entendimento das pessoas naquela época. E ele foi a primeira pessoa que falou de Chaitanya Mahaprabhu, assim no sentido de colocar Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus. Porque os Goswamis de Vrindavan, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, mesmo Jiva Goswami, eles quando escreveram, né, eles não citavam Chaitanya Mahaprabhu como Deus, não, porque isso era algo um pouco muito... Eles estavam com um pouco de receio disso, porque estavam estabelecendo uma sampradaya. Então ali eles simplesmente colocavam Krishna como a suprema personalidade de Deus e trataram de vários tátuas, vários assuntos, né, sobre a verdade absoluta, né, como Diva Tátua, né, Bhagavad Tátua, enfim, na realidade, Priti Tátua. E eles trataram de tantos temas, entretanto, não colocaram Chaitanya Mahaprabhu como Deus. E Krishnadas Kaviraj Goswami foi o primeiro Vaishnava que teve essa ousadia, ou mesmo dizendo essa incumbência de tratar Chaitanya Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus. Né? Imagina... E ele também traduziu, muito, e no Chaitanya Charitamrita existem muitos versos do Srimad Bhagavatam, né, e de outras escrituras que foram colocadas em Bengali pela primeira vez. Né? Então foi um papel muito importante Krishnadas Kaviraj Goswami. E ele foi muito reconhecido, porque ele era uma pessoa muito erudita. E ainda assim, ele dizia que ele era mais baixo, que ele se sentia mais baixo que um verme no excremento, né? Então, assim ele estava dizendo. Né? Ou seja, então isso ele sentia isso de verdade mesmo. Não era algo da boca para fora. Não. Ele não falava isso simplesmente para chamar a atenção, não. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele estava dizendo que ele se sentia mais baixo do que um verme no excremento. Essa era a sua posição. A posição de um Vaishnava tão elevado. Né? Então, ou seja, ele estava se estabelecendo em nenhuma posição, porque um verme no excremento é nenhuma posição. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami mostrou aí um exemplo de humildade muito grande. Né? O próprio Chaitanya Mahaprabhu também, quando ele estabelece, né? Imagina o principal verso, ou seja, o verso mais poderoso, né? Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu ele compôs somente 8 versos, ele escreveu só 8 versos, praticamente isso, né? Que se tem notícia. E nesse verso ele estabelece como o nosso emblema, o emblema Vaishnava, Trinapi Sunichana, Taropi Sahishuna, Maninama, Kirtanya Sadhana. Ser mais humilde do que a folha da grama, mais humilde que a folha da rua, né? Que a palha da rua. Imagina, mais humilde que a grama. Então isso foi o que Chaitanya Mahaprabhu nos pediu. Se nós quiséssemos praticar Bhakti Yoga, teríamos que seguir nessa direção. Então, seguir nessa direção significa realmente alcançar a perfeição. Então, se nós colocamos a humildade na nossa prática, nós vamos justamente em direção à rendição. Através da humildade que nós podemos entrar na plataforma da rendição. E sempre aceitar isso, aceitar que nós não temos nenhuma posição, que realmente não temos uma posição segura diante o infinito.
Então isso atrai a atenção de Krishna. Krishna, ele fica atraído pela nossa humildade, porque isso é um sintoma de Vaishnavismo, né? A humildade. A humildade realmente ela é o emblema do Vaishnava. Inclusive, Raghunath Das Goswami, imagina ele, Raghunath Das Goswami, ele foi a Jagannatha Puri a se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Ele vem de uma família muito rica, Raghunath Das Goswami. Imagina, ele teve um contato, o primeiro contato que ele teve com Chaitanya Mahaprabhu, né? O seu tio, né? O tio de Raghunath Das Goswami, o levou a se encontrar com Chaitanya com Nityananda Prabhu. Então Nityananda Prabhu e ali Nityananda Prabhu deu as bênçãos, né? Para que ele pudesse depois se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. E quando ele se encontra com Chaitanya Mahaprabhu diz a ele: olha, você... porque ele queria seguir Chaitanya Mahaprabhu disse: não, você não pode me seguir, você não pode abandonar tudo assim tão facilmente. Então você é de uma família muito rica, muito importante. Os pais de Raghunath Das Goswami já faziam um arranjo para casar Raghunath Das Goswami com uma esposa muito bela. Ele estava sempre rodeado de muita opulência, mas ele não queria isso, ele queria simplesmente a simplicidade. O Chaitanya Mahaprabhu disse: não, você tem que se comportar como uma esposa infiel. Então ele falou: uma esposa infiel, ela sempre pensa, né, no seu amante. Quando ela faz todas as tarefas, né, domésticas, assim, quando ela cozinha para o marido, quando ela arruma a casa, quando ela cuida dos filhos, a esposa infiel sempre pensa em estar com o seu amante. Mas ela faz tudo de uma maneira muito assim, correta para que ninguém desconfie, né? Mas o pensamento dela interno é estar com o seu amante. Então assim Chaitanya Mahaprabhu instruiu Raghunath Das Goswami. Ele disse: não queira cruzar um lago de uma vez só. Agora você medita em mim, você fica meditando internamente em mim, externamente você executa os seus deveres. Então, claro, como o pai de Raghunath Das Goswami estava desconfiado que Raghunath Das Goswami em um momento ia fugir, ele colocou como 10 pessoas para cuidar de Raghunath Das Goswami, né? Como tinha seguranças, médicos, brahmana, enfim, cozinheiros, né? Pessoas assim que estavam cuidando de Raghunath Das Goswami. Mas em um momento o Raghunath Das Goswami ele fugiu, e quando ele foi a Jagannatha Puri encontrar a Chaitanya Mahaprabhu. Então o primeiro desejo de Raghunath Das Goswami era ser instruído por Chaitanya Mahaprabhu. Entretanto, Chaitanya Mahaprabhu disse: não, eu não sei nada. Na verdade, eu não posso ensinar você. Você tem que aprender de Swarupa Damodara. Então Swarupa Damodara foi que ensinou a Raghunath Das Goswami, assim, a Bhakti Yoga. E mesmo assim, Raghunath Das Goswami insistiu muito para Chaitanya Mahaprabhu para que ele pudesse ensiná-lo, né, a ciência da raça. E Chaitanya Mahaprabhu disse, depois de insistir muito, Mahaprabhu aí disse para ele: olha, você não deve vestir roupas muito opulentas, você não deve comer comida muito suntuosas, nem se associar com pessoas materialistas, não deve falar assuntos mundanos, né? E aí ele falou, foi quando ele fala esse verso, Trinapi Sunicena, ele falou: você deve ser mais humilde do que a grama, mais tolerante do que a árvore. Você deve respeitar a todo mundo e você não deve pedir respeito para si mesmo. Assim falou Chaitanya Mahaprabhu. Então ele deu uma instrução muito elevada ao nosso Prayojana Tattva, ou seja, ao nosso grande Acharya, que ensina o amor puro por Deus. Então Raghunath Das Goswami, ele estava ensinando, ou seja, ele representa, né, o aspecto mais elevado da verdade, né, o Prema, o Prayojana, a meta última.
mas ao mesmo tempo ele aprendeu uma instrução básica. Então, humildade significa que nós podemos chegar à nishta, ou seja, que nós podemos ter estabilidade. Quando nós desenvolvemos alguma humildade, nós conseguimos alguma estabilidade na nossa vida espiritual. Ou seja, então, existe uma atração pelos objetos dos sentidos, ainda existe uma atração por tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Entretanto, nós não cedemos mais a isso. Então, isso significa uma posição muito avançada. Como diz Rupa Goswami, né? Vachovega manasaha kroda vega jiva vega udarapashta vega. Ou seja, que se você é capaz de tolerar os impulsos, né, da fala, se você é capaz de tolerar os impulsos da língua, né? Ou seja, se você é capaz de tolerar os impulsos do estômago, dos genitais, então você pode ser guru no mundo todo, assim disse Rupa Goswami. Então, realmente nos dá uma instrução assim, muito, muito especial, ou seja, que nós sempre temos uma tendência a falar, né? E geralmente essa tendência é a falar mal dos demais. Essa é a nossa tendência. Nossa tendência sempre é a criticar, a nossa tendência sempre é a ver defeitos. Isso é uma falta de humildade. Ou seja, por quê? Porque nós não conseguimos tolerar esse impulso da fala. Então nós sempre queremos falar algo e falar algo desnecessário, falar algo que machuca as pessoas, falar algo que diminui a posição de outras pessoas, porque essa é a nossa tendência, né? A gente fica muito feliz, por exemplo, quando algo errado acontece com outras pessoas. Então, essa é uma tendência que nós temos, né? E por isso que nós vemos, você está na rua, de repente se junta tem um grupamento de pessoas, você pode ter certeza, alguma coisa ruim aconteceu, né? Uma pessoa que caiu, que desmaiou, teve um acidente de moto, então está todo mundo assim muito, muito preocupado, está todo mundo muito, todos ávidos a olhar essa desgraça, alguma coisa assim, porque realmente isso ajuda essa nossa má tendência, ou seja, isso incrementa, melhor dizendo, incrementa essa má tendência que nós temos. Então, tudo isso são coisas desnecessárias que nós estamos carregando conosco, ou seja, esse desejo muito grande, né, de desfrutar dos sentidos. Então, nós temos essa tendência, e isso realmente nos afasta da nossa verdadeira posição, da nossa verdadeira constituição. Na verdade, é isso que nos cobre, né? E quando nós cantamos os santos nomes, Nama Sankirtana Sarvanartha Nashana, ou seja, quando nós cantamos o santo nome, nós podemos eliminar os anartas, nós podemos eliminar tudo aquilo que realmente é desfavorável, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que nos afasta da nossa posição constitucional. Então, por isso, realmente, se estabelecer na consciência de Krishna significa não ter nenhuma posição. Quando nós não temos posição, então se nós não temos nenhuma posição, então nós estamos estabelecidos na consciência de Krishna. E como também dizia, como nas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, a humildade significa que a ausência do desejo de desfrute, ou seja, quando nós não temos o desejo de desfrutar, então aí nós somos humildes, aí nós temos alguma posição. Então o Vaishnava, ele quer ser o mais humilde. Então assim está falando o Chaitanya Mahaprabhu, se você quer ser um Vaishnava, se você quer cantar o Kirtanyasa Dahari, se você quer cantar sempre o santo nome, você tem que ser humilde. É como obrigatório, tem que ser humilde. Você não tem que desfrutar, você tem que simplesmente satisfazer a Krishna. Sarvabhadi vinirmukta tatparatena nirmala rishikena rishikesha sivanam bhaktu jate. Então, Narada Pancharatra, ele está explicando, né, o que é o Bhakti.
Ou seja, o Bhakti é quando você não tem nenhum desejo, né? Nenhum desejo à parte da satisfação de Krishna. Ou seja, quando você não tem desejo de conhecimento, né? Jnana, você não quer ter muito conhecimento, você não quer realmente desenvolver renúncia. Então, Jnana, Vairagya, são duas coisas que não são necessárias para o Bhakti. As pessoas que desenvolvem muito conhecimento, Jnana, as pessoas que desenvolvem muita renúncia, né, Tyagi, ou seja, essas Vairagya, as pessoas que desenvolvem, quais são as ramas do Jnana, né? Isso, é Tyagi, Vairagya, Viveka, né? Ou seja, discernimento, né? As pessoas que conhecem tudo, que entendem tudo, né? Essas pessoas, elas não satisfazem Krishna. Então, o verso está dizendo, você só vai satisfazer a Krishna quando você começar a satisfazer os sentidos de Krishna, com os seus próprios sentidos. Então, isso é Bhakti, ou seja, então, se eu, por exemplo, aceito um alimento muito saboroso que foi oferecido a Krishna, isso é Bhakti. Como também deu exemplo de Uddhava. Uddhava, ele disse, né, a minha renúncia é vestir os remanentes de Krishna, assim disse Uddhava. E muito incrível, porque na verdade Krishna, nesse momento, Krishna e a relação de Krishna e Uddhava, onde Krishna é como um rei, ele é um rei, e ele dá as roupas para Uddhava vestir. E as roupas que Uddhava veste são roupas muito opulentas, claro, porque Krishna se vestia como um rei. Então Uddhava não se sente mal vestindo essas roupas tão opulentas, essas roupas que realmente representam, né, a realeza. Entretanto, como vem de Krishna, então Uddhava se sente muito feliz com isso. Então nesse sentido, nós entendemos, né, que a verdadeira satisfação está em satisfazer a Krishna. Por isso, a prática da Bhakti Yoga é uma prática muito simples e, ao mesmo tempo, suprema, porque satisfaz os sentidos de Krishna. Então, quando você, por exemplo, oferece um alimento a Krishna, você está fazendo Bhakti Yoga. Então, simplesmente por tomar prashada, simplesmente por se alimentar, você está praticando Bhakti Yoga. Então, Krishna fala, Patram Pushpam Prahantoyam Jome Bhakti Prayachati. Você me ofereça alguma coisa. Então, Krishna está dando coisas muito simples para que nós possamos oferecer a Ele. Flor, água, fruta, folha. Então, Krishna está facilitando, mostrando que o que importa é realmente a devoção que nós temos. O que Krishna aceita é a devoção. Krishna ele não quer realmente a opulência da oferenda. Entretanto, nós podemos também oferecer coisas muito opulentas para Krishna, desde que nós temos esse sentimento, né? Tudo é para Krishna, tudo é para o prazer de Krishna. Isso significa que nós não temos posição. Porque se nós temos posição, ou seja, se a nossa posição é muito forte, então nós nos esquecemos de Krishna. E justamente é o oposto que nós queremos. Nós queremos sempre nos lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Então se diz que essas duas atividades são a essência de todas as escrituras. Nós sempre nos lembramos de Krishna, sempre. E se nós nunca nos esquecemos de Krishna, então aí nós estamos com a essência da filosofia Gaudiya Vaishnava. E Krishna, justamente ele está dizendo, né, fazendo uma declaração de amor, Mamanabha Mamabhakto, ou seja, que você tem que sempre pensar em mim. Então, se nós estamos pensando em Krishna, nós estamos amando Krishna. E a maneira mais correta, mais
exata de pensar em Krishna é quando nós cantamos os seus nomes, né? Golokera Premadama, Harinama Sankirtanam. Ou seja, que o santo nome ele vem do mundo espiritual. Então, o santo nome não é mundano, o santo nome ele não está nesse plano, né, mundano. Na realidade, o santo nome é completamente transcendental. E por isso ele pode nos ajudar a estabelecer a nossa verdadeira posição. Então, na realidade, o canto do santo nome é a principal ferramenta quando nós praticamos Bhakti Yoga. É algo muito secreto. Mesmo Krishna ele fala Raja Gurha, Raja Vidya, Raja Gurha. Ou seja, que é um conhecimento muito secreto, muito íntimo. Ou seja, nem todas as pessoas estão preparadas para praticar o Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga ela é para essas pessoas que não querem posição, para essas pessoas que querem ser humildes, para essas pessoas que não querem desfrutar. Isso é Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga você quer que Krishna desfrute, você quer que os Vaishnavas desfrutem. Por isso nós tratamos Krishna da melhor forma. Ou seja, quando Krishna se manifesta aqui, por exemplo, através da deidade, então nós tentamos oferecer à deidade os melhores elementos, né? Então, frutas da estação, preparações opulentas, nós sempre despertamos a deidade, sempre cumprimos com os horários, né? Para que Krishna não fique esperando, né? Então você sempre, aqui, essa é a prática de um templo, né, de Bhakti Yoga, onde nós sempre pensamos em Krishna. Então a deidade é o centro, imagina, a deidade é o centro, ou seja, por quê? Porque ela representa, ela é a representação de Krishna. Então Krishna é representado nesse mundo através uma das formas é através da deidade. Então, por isso nós cantamos, nós dançamos, nós bailamos, né, para a satisfação do Senhor Supremo. Então Bhakti Yoga ela usa toda a nossa energia. Então nós utilizamos tudo, né? Tudo para satisfazer Krishna. Então uma absorção completa de consciência, isso é Bhakti Yoga. Quando a nossa consciência ela entra num outro nível, uma consciência completamente diferente da consciência que nós tínhamos. Então, a consciência de Krishna significa mudar a consciência. Nossa consciência agora ela vai ser modificada, né? De consciência animal para consciência espiritual. Imagina. Então, quando mesmo perguntavam a Prabhupada, né? Sempre perguntavam, a Prabhupada, quando ele conversava com os pregadores, né? Com os principais pregadores, ele gostava de conversar com eles. E ele perguntava, mas o que eles estão falando da gente? O que eles falam da gente? Muitas vezes eles falavam, né? Não, eles falam que a gente está fazendo lavagem cerebral, né? E o Prabhupada pensava e falava, mas que cérebro? Né? Que cérebro que vocês têm, né? É uma coisa assim o Prabhupada falou várias vezes, né? Realmente, imagina um cérebro que só pensa besteira, né? Uma mente que só pensa em desfrutar, uma mente que só pensa em realmente se afastar do seu próprio, do próprio benefício da alma. Então essa mente ela deve ser lavada, né? Lavada muitas vezes mesmo. Então quando nós cantamos, né, Mahamantra Hare Krishna, é uma lavada na mente, né? Chetodharpana Marjana. Chetodharpana Marjana significa que nós estamos limpando a mente. Então a mente ela está suja, né? Está suja por quê? Porque ela se conecta com muitas coisas que realmente não tem nenhuma relação com a nossa verdadeira consciência.
A nossa consciência, ela quer o amor, nossa consciência quer o despertar de uma nova realidade. Isso a nossa consciência quer. E agora a nossa mente, justamente, ela está se conectando com coisas muito baixas. Então, como a mente se conecta com coisas muito baixas, nós estamos sendo afastados da nossa verdadeira consciência. Então, por isso, nós devemos sempre entender que nós temos uma oportunidade muito especial. Imagina a oportunidade de realmente conseguir uma conexão verdadeira. Essa conexão que pode realmente nos mostrar algo completamente diferente. Uma conexão onde você realmente estabelece a sua posição. Qual é a sua posição? Nenhuma posição. Então essa é a sua posição. Então, por exemplo, quando a gente diz, você tem que viver a Swarupa Roy Krishnera Nityadasa. Então isso é a nossa posição. Você tem que ser servo de Krishna. Então, essa é a sua posição. Então isso significa que você tem que ser escravo. Isso não é muito popular, né? Você vem aqui e você fala, bom, no Dia das Mães, você fala, você tem que ser escravo. Imagina, você tem que ser escravo de Krishna. Então é uma coisa muito dura de ouvir, né? Que você tem que ser escravo, que você não tem posição, que você tem que ser humilde, que você não tem que desfrutar. Entretanto, ao mesmo tempo, nós estamos falando, você não precisa se anular. Você não precisa entrar numa caverna, você não precisa se afastar de tudo. Não, você pode realmente fazer tudo. Entretanto, Krishna tem que estar no centro. Então, Krishna, se você quer comer bolo de chocolate, oferece a Krishna. Krishna adora chocolate. Ele vai comer chocolate. Nenhum problema. Se você quer comer pizza... Aí também, Om Shri Bhakti Luka Pramudita Maharaj, ele falou, Krishna quis vir ao Ocidente, ele falou, para comer pizza. Estava chateado de comer chapati, dal. O chapati é um pãozinho lá. Falou, não, quero comer pizza, então vou ao Ocidente. Realmente, Krishna, ele pode comer muitas coisas, ele pode comer tudo, desde que seja oferecido com amor e devoção e que coisas que ele aceita. Né? Krishna não aceita violência, ele não aceita que você ofereça para ele uma galinha, um porco, coisa assim. Não, Krishna não quer isso. Krishna não quer que você maltrate os animais, que você mate os animais para oferecer a ele. Não, Krishna não quer isso. Na realidade, a consciência de Krishna é tão ampla, que você pode fazer tudo para a satisfação do Supremo. E você não precisa mudar a sua vida. Você não precisa trocar a vida. Né? Você precisa trocar o seu coração. E quando você troca o seu coração, você pode estar em qualquer posição. Você pode ser um médico, um engenheiro, você pode ser um advogado, qualquer um estudante, e você pode colocar Krishna na sua vida. Isso é muito lindo. Ou seja, essa é a facilidade de yoga, da Bhakti Yoga. Outras yogas não nos dão essa facilidade. Se você quiser praticar Ashtanga Yoga, tem que ser celibatário. Quer praticar Jnana Yoga, tem que ser celibatário, não pode casar, não pode. E tem que morar na floresta, ou bem isolado. Ou seja, você não pode fazer muitas coisas. Então, as outras yogas, elas restringem as suas atividades. Bhakti Yoga, não, Bhakti Yoga utiliza as suas atividades para satisfazer a Krishna. Como um discípulo de Prabhupada, ele era um decorador assim, de boates, né? Assim, era uma pessoa que decorava boates, assim, uma pessoa muito esperta nisso.
E quando conheceu os devotos, começou, claro, a decorar os templos, né? Então Prabhupada, ele falava, ele brincava, olha, ele, né, falava o nome do devoto, antes ele decorava boates, ele ia para o inferno, agora decorando os templos de Krishna, ele vai para Goloka Vrindavan, vai para o mundo espiritual. A mesma atividade, né? Parece a mesma coisa, entretanto tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, quando nós pegamos os alimentos, né? E nós pegamos os alimentos e nós já pensamos em Krishna, né? Você pega lá, você vai, vamos comprar um alimento para oferecer a Krishna. Então você compra o alimento para a satisfação de Krishna. Então você vai ali, compra o alimento e você seleciona o alimento e você prepara o alimento, você oferece o alimento e depois Krishna, ele aceita o alimento e você toma esse alimento. Então isso é consciência de Krishna. Ou seja, Krishna significa que você vai fazer tudo para uma pessoa, para a pessoa suprema. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Ou seja, essa pessoa suprema que cria tudo, todos os mundos materiais, espirituais, tudo está emanando dele. Então você está realmente querendo satisfazer ao Senhor Supremo através das suas atividades. Então Krishna, ele fica muito contente com isso, quando ele vê o nosso esforço. O nosso esforço é justamente alcançar essa posição onde você pode atrair Krishna. E essa posição significa que você não tem posição, que você está estabelecido na humildade. A humildade significa que eu não tenho posição, que eu não tenho direito a reclamar. Então, se você quer entrar em Goloka Vrindavana, se você quer entrar na morada de Krishna, e Krishna fala, né, Bhaktyamam Abhijananti. Se você quer somente através do Bhakti, somente através do amor, você pode me conhecer. Vishatetat Anantaram. Você vai entrar na minha morada, na minha família. O Krishna está dizendo isso. E na minha família, a minha família é eterna. Paratasmatu bhavanyu vyakito vyakita sanatana. Ou seja, essa é a minha morada, diz Krishna. A minha morada ela é eterna. Quando tudo aqui é destruído, ali permanece eternamente. Então, imagina entrar nessa morada suprema, Vrindavana, Maha Vaikunta. Isso quer dizer que nós vamos aceitar tudo. Nós vamos aceitar qualquer dificuldade que possa ter, nós aceitamos isso com uma cara muito sorridente, né? Isso é realmente comprar essa passagem para Goloka Vrindavan, a passagem para o mundo espiritual. Quando nós aceitamos o meio ambiente desfavorável, né? Quando nós aceitamos lá o vizinho chato, o vizinho que bota forró lá para você ouvir, não é isso? O cara que realmente está querendo aí te atrapalhar no serviço, né? Imagina, tá o seu colega de trabalho e ele está querendo te prejudicar. Ou seja, quando você aceita aí que os filhos não estão sendo como você esperava, né? Quando você aceita a família, né? Imagina a família, você aceita a sua família como ela... Aceitar imagina, é uma coisa incrível, né? Você não escolhe a sua mãe, você não escolhe o seu pai, você não escolhe o seu irmão, você não escolhe o seu tio, você está numa família e você tem que aceitar isso. Isso é o meio ambiente, né? E muitas vezes o meio ambiente pode ser desfavorável, muitas vezes. E nós temos que aceitar isso. Se queremos desenvolver a espiritualidade, temos que aceitar isso. Não temos que modificar o nosso meio ambiente, temos que realmente se adaptar ao meio ambiente. Entender que o meio ambiente vem nos mostrar algo que é realmente nossa culpa, né? A essência do Bhagavad Gita, segundo Sri Sri Maharaj, está nesse verso, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, isso ele dizia, né? Não é nenhum verso, é como ele resumiu no Bhagavad Gita. Médico, cura-te mesmo. Aceita que realmente você tem que se modificar, que você não tem que modificar os demais.
Então isso é algo muito elevado. Isso é que você está querendo avançar espiritualmente, você está querendo realmente aceitar uma posição que você não tem posição, que você realmente está disposto a se modificar. Então isso realmente é um aspecto onde você entende a sua posição. Então, realmente, se aproximar disso, dessa maneira, se aproximar da família espiritual, do mundo espiritual com essa consciência, é uma coisa muito elevada. Na verdade, é a maneira mais segura de se aproximar de Cristo. Você quer entrar no mundo de Cristo, não reclame de nada, aceite tudo. Ou seja, em Goloka Vrindavana não existe PROCON, ali não tem PROCON, não adianta você reclamar, não tem código de defesa ao consumidor. Não. Você é o consumidor, sim, mas você não tem direito nenhum. Todos os direitos estão reservados a Cristo. Ele pode fazer o que quiser. Aceita isso? Ou seja, então essa é esse é o nosso desafio. Aceitar essa nova consciência, onde nós não temos uma posição segura, onde nós não entendemos como as coisas funcionam. Essa é a verdade, ou seja, nós não conseguimos entender como funciona o mundo espiritual. Por isso nós pedimos ajuda, e Krishna ele já está te mostrando, né? Tadviri pranipatena pariprashena sevaya. Ele está falando, se aproxima de um mestre espiritual, se aproxima de alguém que realmente possa te mostrar a verdade, porque ele conhece a verdade. Você não pode conhecer a verdade simplesmente por seu esforço, porque você acha que é assim, não. A verdade, ela se revela. Ela se revela. Ela entra no seu coração. O conhecimento divino, ele vai para o seu coração. Então, por isso que quando ali chegaram tantas civilizações, eles chegaram na Índia, né? E os ingleses, os muçulmanos, enfim. Eles chegaram e eles se apropriaram, né? Queriam se apropriar de um conhecimento, né? Queriam realmente entender aquele conhecimento. Mas as pessoas ali riam deles, assim, como diziam, não, eles não vão aprender nada, né? Por quê? Porque justamente não tinham esse conceito, Tadvidi, aproxima-se do mestre espiritual. Porque o mestre espiritual pode te mostrar o conhecimento absoluto, o conhecimento verdadeiro, né? Ele pode te revelar isso. Então, a verdade absoluta, ela se estabelece no nosso coração, não como um dogma, não como uma coisa imposta, uma coisa que se revela, uma coisa que realmente é natural. É natural amar, é natural querer ser eterno, é natural querer ter conhecimento. Então essa é a nossa natureza. E a verdade absoluta, ela se estabelece de uma forma muito espontânea e natural. Ou seja, quando nós realmente entendemos o que temos que fazer. O esforço é de ser humilde, o esforço é de abaixar a cabeça e de realmente entender que existe um aspecto supremo. E esse aspecto tem que ser estabelecido na nossa vida. Então isso nós temos que entender, né? A verdade, ela vai se estabelecer no nosso coração. O conhecimento, o Divya Jnana, o conhecimento supremo, ele vem para isso. E nós agora nos aproximamos da transcendência. De certa maneira, todo mundo aqui já se aproximou da transcendência? Todo mundo já tem uma conexão com Krishna, mínima que seja? Simplesmente por tomar prachada, simplesmente por escutar Harikatha, simplesmente por por ter uma visão da deidade, ou seja, por realmente compreender um pouquinho dessa ciência transcendental, nós já estamos eternamente conectados, né? Porque imagina uma coisinha que nós fazemos nessa vida, que ainda que seja mínima,
isso já é um grande passo em relação ao infinito, porque na realidade o que mais vale, o que mais conta, é esse desejo nosso de querer se conectar. Tasmad Gurum Prapadente Jignasu Shreya Uttama. Ou seja, é que realmente nós nos aproximamos da verdade através de um guru, ou seja, através de um agente superior, e nós nos aproximamos da verdade para estabelecer uma meta muito superior, uma meta muito elevada. Ou seja, nós estamos dispostos a entender aspectos muito elevados da consciência. Então isso é consciência de Krishna, ou seja, realmente comprar uma passagem somente de ida, ou seja, quando nós entramos na consciência de Krishna, nós não podemos mais voltar. Ahaitukya Pratihata. Esse é o Paradharmo, o Dharma Supremo, né? Savapunsham Paradharmo, Ahaitukya Pratihata. Ou seja, que realmente esse Dharma Supremo, ele não pode ser parado, ele não pode ser detido. O Dharma Supremo, ele não pode realmente, ele não tem nenhuma causa, ele é a sua própria causa. Essa é a verdadeira essência do amor divino. Ele se expande, o amor divino conquista a sua posição. Por isso, quando nós nos aproximamos desse plano, deve ser com essa determinação, né? De não voltar mais, como nessa história que a gente gosta de contar.